Eu tomo banho gelado toda manhã há 3 anos, sem pular dias, mesmo no inverno, mesmo sem vontade. E a verdade é que o banho gelado não mudou o meu corpo, ele mudou a minha identidade. Todo mundo passa por aquela fase preguiça, onde mesmo você tendo vontade de você querer terminar as coisas que você precisa, você simplesmente não consegue. Parece até que é por forças maiores, que vêm do além. Foi numa fase dessas que eu me desafiei a fazer uma coisa diferente com a minha vida. Na época eu fazia crossfit, mas eu queria me desafiar a fazer crossfit no primeiro horário, que era uma aula que começava às 6h30 da manhã. Então eu teria que acordar todo dia às 5h30 da manhã por uma semana e ir para essa aula de crossfit. E na época eu tinha visto um vídeo na internet de um cara que eu sigo, que eu curto muito, que é o Joe Rogan. Não sei se vocês conhecem, mas o Joe Rogan é o maior podcaster do mundo atualmente. Ele também é um cara que faz a narração de lutas de UFC. Então algumas pessoas devem conhecer ele de lá. Mas ele tinha postado nessa época um vídeo no Instagram dele sobre o que ele faz toda manhã. Ele começa o dia entrando numa banheira de água gelada. E ele faz isso durante 1 minuto contado, se não me engano. E o que eu achava interessante é que ele mostra essa experiência, ele começa a falar durante essa experiência de o porquê ele faz isso e o que ele está sentindo e o que leva ele a fazer isso. O que eu achei interessante é que ele fala que ele faz isso justamente porque é uma coisa difícil de fazer. Toda manhã ele começa o dia fazendo uma coisa difícil. E isso, psicologicamente, faz com que todos os desafios ao longo do dia se tornem menos difíceis. Ficam menos bicho de 7 cabeças ao longo do dia. Porque você já começou o dia fazendo uma coisa muito difícil. E qualquer problema que surgir ao longo do dia não seria, pelo menos fisicamente, não seria tão difícil quanto fazer isso. Então eu vi isso e eu achei tão interessante que me deu uma vontade de fazer algum dia. Então era uma daquelas coisas que eu tinha na cabeça, mas eu falei, algum dia eu vou começar a fazer isso. E aproveitando que eu ia fazer esse desafio do CrossFit naquela semana, já entrou na minha cabeça para juntar as duas coisas ao mesmo tempo. E passar uma semana acordando às 5h30 da manhã, fazendo um banho gelado e indo pro CrossFit. O banho gelado já era uma coisa mais familiar para mim, porque eu tinha feito um curso um pouco antes da pandemia de transformação pessoal. E esse curso usava o banho gelado como uma forma de você estar presente no momento, de você usar o arder da água gelada para você entender que a gente julga as coisas, para a gente entender que não necessariamente é uma coisa ruim. E a gente aprende que nós mesmos julgamos as coisas como bom ou ruim dentro da nossa cabeça, quando na realidade é apenas água gelada e é uma coisa natural da gente sentir. Então a gente entra no banho gelado sem julgar a água gelada e entender que isso faz parte do momento. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. O ponto seria que acordar às 5h30 da manhã era mais novidade para mim na época do que o banho gelado. Então o banho gelado seria uma boa forma de sair daquela fase nhaca pela manhã, quando você acorda. Então você acordaria, já entraria no banho gelado, já estaria mais ou menos ligado para enfrentar o dia. Mas enfim, eu consegui completar aquela semana de CrossFit pela manhã. Depois disso eu não continuei aí no CrossFit nesse horário. Porém, o hábito do banho gelado continuou de 3 anos para cá. Então todo dia, já faz 3 anos, pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser no inverno, no frio, eu continuo tomando banho gelado toda manhã. E eu vou falar de alguns benefícios aqui que o banho gelado trouxe na minha vida. E por que eu não me vejo parando de fazer isso tão cedo? O primeiro item é justamente começar o dia fazendo algo difícil. Isso realmente facilita muito o resto do dia. Pode vir qualquer problema ao longo do dia, que seja no trabalho, que seja nos relacionamentos, que seja alguma coisa que acontece no dia a dia que pode me tirar do sério. Eu acho que por mais que tenha alguma discussão no trânsito, por mais que tenha alguma pessoa chata que venha cruzar o meu caminho ao longo do dia, o fato de já ter entrado no banho gelado pela manhã faz com que esses problemas tenham um volume reduzido, vamos dizer assim.
em relação ao desafio do banho gelado pela manhã. E isso nos leva ao segundo item, que é lembrar quem eu sou e o que eu preciso fazer. Quando a gente acorda, geralmente a gente está naquela fase de o corpo está acordando ainda, a mente está acordando ainda. E às vezes dá aquela vontade de procrastinar. A gente enrola uns 5 minutos, uns 10 minutos antes de fazer qualquer coisa. O banho gelado é como se fosse um estímulo a entrar naquele modo on. Então às vezes eu tô com aquela sensação de por que eu estou acordando, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou saindo da cama, mas ainda tem uma parte do cérebro que diz que eu preciso realizar coisas naquele dia. E essa força de vontade que me leva até o chuveiro. A hora que liga o chuveiro e a hora que você entra debaixo da água gelada é a hora da transformação. É quase a mesma coisa do café. Você fica ligado de uma hora para outra. E assim que a água gelada começa a bater no corpo, você já começa a ficar on. Ou seja, você começa a lembrar quem você é. Você começa a sair daquela sua identidade de preguiça e ganha a identidade de guerreiro. Você começa a lembrar de tudo que você tem que realizar naquele dia. Parece uma coisa tão instantânea, mas bate muito forte. E você sai do banho com um pensamento totalmente diferente do que você entrou. Então o banho é como se fosse um cheat code, ou é como se fosse uma forma de você roubar no jogo, de você automaticamente entrar no modo guerreiro e sair do modo preguiça. E o terceiro item que eu quero falar aqui, o benefício do banho gelado, é você criar resiliência, você criar casca. Então você fazendo isso todo dia, durante muitos dias, isso faz com que você se torne uma pessoa que está acostumada a enfrentar coisas difíceis, porque você faz isso toda manhã, todo dia. Você começa a não ter muitos disparos de emoções, como, por exemplo, raiva, tristeza. Você começa a não ter choques de emoções. Você se torna mais frio, você se torna mais calmo. Você fica com mais tranquilidade para você decidir o que é certo e o que é errado ao longo do dia. E isso ajuda muito também a lidar com as merdas que a gente tem que enfrentar no dia. O nosso trabalho, as pessoas que ficam nós cobrando. E além disso, algumas outras coisas que isso acrescenta à nossa identidade é o fato da gente ter a força de agir mesmo sem vontade para algumas coisas. Fora o efeito psicológico, porque a gente já começa tendo uma micro vitória no dia. Então a gente já sai no positivo. Eu estou querendo acrescentar recentemente um hábito que eu nunca tive ao longo da vida, mas que eu quero criar a partir de agora, que é também fazer a cama assim que eu acordar. Ou talvez pode ser depois do banho gelado, que eu considero como prioridade. E como falado aqui já, a gente cria autocontrole sobre as diversas coisas diferentes que a gente tem que enfrentar ao longo do dia. Então, de uma certa forma, o banho gelado deixa a gente mais forte. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que isso pode virar só ego. A gente pode estar fazendo esse ritual só para performance. Isso não cria automaticamente autodisciplina. O banho gelado pode apenas se tornar simbólico e dar a impressão da gente estar no caminho certo de produtividade. Mas o banho gelado não substitui ou não traz automaticamente os resultados que a gente quer na vida. Então, evidentemente, a gente não pode deixar de correr atrás das coisas que a gente quer. Então, ajuda muito no hábito de tomar ação nas horas que precisa. Ajuda a dar partida no motor. Então, um exemplo fácil seria quando a gente está no treino, quando a gente está na academia, quando a gente está no treino e a gente não quer começar o treino. A gente fica procrastinando. A gente fica com aquela sensação de que hoje não é o dia. Mas a gente está habituado a controlar o nosso corpo. Então a gente consegue falar para nós mesmos que é hora de agir e é hora de partir. E a gente simplesmente começa. Isso já me ajudou algumas vezes na hora de falar com as meninas. Você está com medo, você quer deixar para outro dia, você não quer fazer isso. Mas a sua cabeça fala para o seu corpo simplesmente: vai em frente, vai até ela e começa a agir, fala alguma coisa. E eu acho que o próximo passo é usar essa dica para duas coisas que eu quero parar ultimamente, que é parar de enrolar na hora de sair da cama e parar de scrollar na tela do celular. Então, para fechar, eu acho que é isso. Não virei super-herói, não fiquei mais confiante do nada, não é mágica, é simplesmente um hábito que os efeitos vão transbordar para outras áreas na vida. Começando o dia fazendo uma coisa difícil, faz com que as outras coisas ao longo do dia não sejam tão complicadas. Além de usar o banho gelado como uma forma de você
estar no modo on logo pela manhã, de você lembrar quem você é e você lembrar as coisas que você tem que fazer. E ao longo do tempo, criar essa resiliência de você ser uma pessoa forte e uma pessoa mais fria e não ter esses picos de emoção para enfrentar as coisas que você precisa. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido até o final do vídeo e vem mais vídeos por aí. Então a gente se fala na próxima. Um grande abraço e até lá.